Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Agora vamos começar. No coração do sertão central do Ceará, a cidade de Quixadá se ergue entre monólitos monumentais, paredões de pedra e o espelho histórico do açude do cedro. Essa paisagem, marcada por ventos alísios, noites limpas e vastos horizontes, tornou a região um palco natural para observações do céu. Desde meados da segunda metade do século XX, moradores, agricultores, vaqueiros e viajantes que cruzam estradas de terra relatam o mesmo enredo: luzes que surgem inesperadas, silenciosas ou emitindo um zumbido baixo, que executam manobras incomuns e desaparecem em velocidade abrupta. Ao longo das décadas, Quixadá foi conquistando um lugar singular no imaginário e na pesquisa ufológica brasileira, não apenas pelo volume de relatos, mas pela persistência do fenômeno em áreas específicas, como arredores da Pedra da Galinha-Choca, serras vizinhas e margens do Cedro. O fenômeno, na forma como é descrito por testemunhas, apresenta um padrão recorrente. Em geral, inicia-se com um ponto luminoso isolado, branco, amarelado ou azulado, que aumenta de brilho e parece mudar de tamanho, como se aproximasse sem emitir ruído de motor. Em outros casos, o que surge são esferas avermelhadas que pairam sobre os monólitos ou se deslocam rente às encostas, contornando a topografia com precisão. Há relatos de formas triangulares escuras, com luzes discretas em suas extremidades, cruzando o céu em trajetórias retas e repentinamente alterando o curso com ângulos agudos que desafiam a inércia conhecida. Testemunhas falam de feixes de luz dirigidos ao solo ou à água do açude e de efeitos físicos associados, como interferência em rádios, queda de sinal de celular, motores de motocicletas falhando por instantes e animais inquietos. Em noites secas, após o pôr do sol, especialmente em períodos de estiagem, as ocorrências parecem se intensificar, como se a atmosfera estável favorecesse as aparições. A presença do Estado, quando se observa o quadro mais amplo do país, é indireta, porém reveladora. Em âmbito nacional, a Força Aérea Brasileira mantém há décadas um protocolo para recebimento e arquivamento de relatos de objetos aéreos não identificados. Documentos desclassificados indicam que ocorrências em diferentes estados, inclusive no Nordeste, foram catalogadas e avaliadas, ainda que raramente resultem em explicações conclusivas. O episódio conhecido como A Noite Oficial dos OVNIs, em 1986, mobilizou caças sobre o Sudeste e consolidou a postura institucional de que, em certos casos, há alvos não correlacionados nos radares. Embora esse episódio não tenha se desenrolado sobre Quixadá, a política de registro e o interesse técnico se estenderam ao Ceará, com controladores de tráfego aéreo em Fortaleza, reportando ocasionalmente ecos anômalos e comunicações de pilotos sobre luzes não identificadas em rotas que cruzam o sertão. No nível local, boletins de ocorrência e anotações em destacamentos da Polícia Militar registram chamadas sobre luzes estranhas, de utilidade limitada para a investigação posterior, mas que compõem um mosaico institucional de memória do fenômeno. Além disso, iniciativas municipais, especialmente a partir dos anos 2000, organizaram vigílias públicas e encontros que aproximaram pesquisadores independentes e a comunidade, legitimando o debate e incentivando o registro sistemático com câmeras e planilhas de observação. Os relatos mais marcantes se concentram em áreas abertas, onde a linha do horizonte é limpa. Pescadores narram ter visto, em certa madrugada, um brilho intenso baixar sobre as águas do Cedro
expandindo um halo leitoso por alguns segundos antes de desaparecer em ascensão vertical. Um motorista de caminhonete conta que, ao cruzar uma estrada vicinal, percebeu uma esfera alaranjada acompanhando o veículo a distância constante, poupando as árvores como se navegasse por um corredor invisível, até se afastar em silêncio total. Em noites de vigília no alto de mirantes naturais, grupos observaram pequenos pontos que surgem estáticos acima dos monólitos e, sem seguir a previsibilidade de satélites, executam deslocamentos curtos em zigue-zague, estabilizam e se apagam como se tivessem sido interrompidos. Há registros fotográficos e filmagens de longa exposição que exibem trilhas luminescentes com mudanças bruscas de direção, acompanhadas de testemunhos e anotações de hora, direção e condições climáticas. Matérias em jornais regionais e programas de televisão documentaram temporadas de avistamentos, com entrevistas de moradores antigos que, em linguagem simples e detalhista, repetem padrões notavelmente semelhantes ao longo de décadas, um indicativo de consistência narrativa difícil de ignorar. A investigação séria lida com duas frentes simultâneas. Por um lado, o filtro prosaico, pois muitos pontos se revelam: Vênus em baixa altura, meteoros rasantes, reentrada de detritos, aeronaves em aproximação com faróis de pouso, drones e até lanternas de festa. Por outro, aqueles casos remanescentes que resistem ao escrutínio e apresentam elementos estranhos, comportamento inteligente aparente, aceleração abrupta, silêncio total, ausência de rastro e interação com a topografia. Pesquisadores que atuam em Quixadá defendem o uso de múltiplos sensores, câmeras em espectros distintos, medidores de campo eletromagnético e cruzamento com dados astronômicos e de tráfego aéreo, pois somente uma coleta robusta permite separar o extraordinário do comum. Em paralelo, estudiosos das ciências humanas destacam a força simbólica da paisagem, a tradição oral e a forma como memórias se consolidam em comunidades sertanejas, sem que isso diminua a possibilidade de um fenômeno físico real operando sobre a região. Na ausência de uma conclusão definitiva, algumas hipóteses ganham espaço. A ideia de plasmas atmosféricos gerados por tensões geológicas nas fraturas dos monólitos é aventada por físicos, assim como efeitos de inversão térmica e reflexos em camadas de ar. Porém, esses mecanismos não explicam integralmente casos com manobras angulares e persistência por longos minutos. Outras propostas falam de tecnologias não divulgadas, testes aéreos e drones em operações discretas, mas novamente esbarram na escala temporal das ocorrências, que atravessam gerações muito antes da popularização de tais aparatos. A hipótese de inteligência não humana permanece um campo aberto, sustentada por um conjunto de relatos repetitivos e por dados circunstanciais, mas carece de prova material inequívoca. Ao final, Quixadá ocupa um lugar singular no mapa do mistério brasileiro. A conjunção entre a geografia de pedras ancestrais, a tradição de olhar o céu e uma comunidade que aprendeu a relatar com precisão compõe um laboratório a céu aberto. O que já sabemos é que há um núcleo duro de casos não explicados que resiste ao teste das explicações convencionais. O que falta é continuidade instrumental, padrão de coleta e integração de bases oficiais e civis, para que cada novo ponto de luz seja acompanhado por dados complementares. Até lá, o arquivo vivo de Quixadá segue crescendo, entre silêncios e assombros, lembrando que o céu do sertão ainda guarda perguntas que teimam em não se submeter a respostas fáceis.